Essa casa é minha, velhas não têm voz. Foi isso que minha nora disse, na frente de todo mundo, na frente de um homem que conhecia meu filho desde criança. E ela não baixou o tom, não disfarçou. Falou olhando para mim, com aquele sorriso de canto de boca que eu já conhecia bem. Eu estava sentada na beirada do sofá velho da sala, aquele que ninguém mais usava. Tinha acabado de trazer a bandeja de café para a visita. Seu Amaro, um comerciante respeitado da região, dono de 3 lojas no centro. Ele tinha vindo devolver uns documentos que meu filho havia esquecido no escritório dele. Coisa rápida. Mas Rodrigo, meu filho, insistiu para ele ficar um pouco, tomar um café, conversar. Eu servi todo mundo. Fiz o café fresco, coloquei as xícaras boas na bandeja. Até arrumei uns biscoitos de polvilho que sobraram. Quando voltei para a sala, não tinha lugar para mim. Minha nora, Fabiana, estava sentada no sofá principal ao lado do marido. A filha deles, Júlia, ocupava a poltrona. Sobrou aquele sofá velho, encostado na parede, onde eu me sentei em silêncio. Seu Amaro olhou para mim e franziu a testa. Dona Nilza, a senhora não vai tomar café com a gente? Antes que eu respondesse, Fabiana cortou, com aquela voz doce que ela usava quando tinha gente de fora. Ah, seu Amaro, ela já tomou. Não é, Nilza? A senhora já comeu mais cedo, né? Não era verdade. Eu não tinha comido nada desde a noite anterior, mas não disse nada. Apenas concordei com a cabeça e olhei para o chão. Seu Amaro não pareceu convencido, mas deixou passar. A conversa seguiu. Rodrigo falava sobre negócios, sobre a loja que estava querendo abrir, sobre planos futuros. Fabiana completava as frases dele, sorrindo, fazendo charme. Eu ficava ali, quieta, invisível. Até que seu Amaro perguntou: "E a senhora, dona Nilza? Como está de saúde? Ouvi dizer que andou passando mal uns tempos atrás." Respirei fundo. Era raro alguém perguntar como eu estava. "Ah, melhorei um pouco, seu Amaro. Ainda tenho umas dores nas costas, umas tonturas de vez em quando, mas..." Ela exagera. Fabiana cortou de novo, seca. "É coisa da idade. Quanto mais a gente dá atenção, mais ela reclama." Senti meu peito apertar. Abaixei a cabeça. Seu Amaro ficou em silêncio por uns segundos, olhando para mim. Depois, olhou para Rodrigo, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas meu filho só deu de ombros mexendo no celular. "E onde a senhora dorme?" perguntou seu Amaro, quebrando o silêncio. "Aqui na casa é grande, deve ter vários quartos." Foi aí que o clima mudou. Fabiana cruzou as pernas e suspirou alto, como se a pergunta fosse um incômodo. "Ela dorme no quartinho dos fundos", disse, sem nem olhar para mim. "É mais prático. Fica perto da área de serviço. Assim ela não atrapalha ninguém." Seu Amaro franziu a testa de novo. "Quartinho dos fundos? Aquele que antes era depósito?" "Exatamente", Fabiana respondeu, agora com um sorriso sarcástico. "Demos uma arrumada, colocamos uma cama lá. Está ótimo para ela." Eu senti meu rosto esquentar. Sabia que aquilo ia sair. Sabia que ia chegar um dia em que alguém de fora ia perguntar. E agora estava acontecendo. Seu Amaro se virou para mim. "Dona Nilza, a senhora está dormindo bem lá? Tem umidade naquele quarto, se não me engano. E é longe do resto da casa." Antes que eu pudesse responder, Fabiana bateu a xícara de café na mesa. O barulho ecoou pela sala. Seu Amaro, com todo respeito, mas isso é assunto de família. Sua voz tinha mudado completamente. Não era mais doce, era dura, cortante. "Essa casa é minha, eu que mando aqui, e velhas não têm voz." Pronto, estava dito. O silêncio que veio depois foi pesado, sufocante. Rodrigo ficou vermelho, mas não disse nada. Júlia olhou para o celular, fingindo que não tinha escutado. Seu Amaro respirou fundo e colocou a xícara de volta no pires, devagar, controlado. Olhou para mim, não com pena, mas com algo diferente. Algo que parecia raiva. "Entendo", ele disse baixinho. Depois se virou para Rodrigo. "Preciso conversar com a sua mãe, em particular." "Só um minuto." Fabiana bufou. "Não precisa, seu Amaro. Ela não tem nada para falar que..." "Eu não pedi sua opinião, Fabiana." A voz de seu Amaro saiu firme, sem hesitação. "Estou pedindo para falar com Dona Nilza. Se você não se importa." Rodrigo olhou para a esposa, mas não disse nada. Fabiana cerrou os dentes, mas não teve escolha. Seu Amaro era um homem influente. Não dava para simplesmente mandar ele embora. Levantei devagar, as pernas fracas. Seu Amaro me estendeu o braço, e pela primeira vez em muito tempo, alguém me tratou como gente.
Saímos para o quintal. Não sei como, mas naquele momento eu já sabia que algo ia mudar. Não sabia o quê, não sabia como, mas pela primeira vez em anos senti que alguém estava vendo quem eu era, e não apenas o que eu tinha me tornado. Tudo começou há 2 anos. Rodrigo tinha acabado de casar com Fabiana. Ela era bonita, bem vestida, cheia de planos. Trabalhava em uma empresa de marketing, ganhava bem, falava com propriedade. Eu achei que era uma boa escolha. Meu filho merecia alguém assim, alguém que o puxasse para cima. Na época, eu morava sozinha. Meu marido tinha falecido 5 anos antes, de infarto. A casa onde morávamos, uma casa simples, mas bem cuidada, no bairro Jardim das Acácias, era minha. Estava no meu nome. Herança que meu pai tinha deixado. Era pequena, mas era minha. Rodrigo vinha me visitar de vez em quando. Fabiana também. Sempre simpática, sempre oferecendo ajuda. Dizia que eu não precisava ficar sozinha, que era perigoso, que eu já estava ficando velha. Velha. Eu tinha 62 anos na época. Trabalhei a vida inteira como costureira. Fiz roupas para batizados, casamentos, formaturas. Criei meu filho sozinha depois que o pai dele morreu. Nunca pedi nada para ninguém. Sempre me virei. Mas depois que completei 60, as coisas mudaram de verdade. Tive um AVC. Foi de manhã, na cozinha da minha casa. Estava fazendo café quando senti a vista escurecer. Tentei me apoiar na pia, mas minhas pernas não obedeceram. Caí no chão. Não conseguia mover o braço direito. A boca travou de um lado. Graças a Deus, uma vizinha escutou o barulho e chamou a ambulância. Fiquei 2 semanas no hospital. Rodrigo ia me visitar todos os dias. Chorava no corredor, dizia que tinha medo de me perder, que eu era tudo que ele tinha. Fabiana apareceu apenas 3 vezes. Ficava na porta do quarto, mexendo no celular. Quando recebi alta, os médicos foram claros. Eu não podia mais morar sozinha. Precisava de alguém por perto. Os movimentos do braço direito tinham melhorado, mas eu ainda tinha limitações. Momentos de confusão. Risco de queda. Foi Rodrigo quem insistiu. Mãe, a senhora vai morar com a gente. Não tem discussão. Eu não queria. Sabia que ia ser um fardo. Sabia que Fabiana não ia gostar. Mas eu não tinha escolha. Não tinha mais condições de ficar sozinha. Lembro da reunião na sala do hospital. Rodrigo, Fabiana e a assistente social. Rodrigo falava firme, decidido. Ela vai morar conosco. Eu vou cuidar da minha mãe. Fabiana estava de braços cruzados, o rosto fechado. Rodrigo, a gente não tem estrutura para isso. A casa não está preparada. Eu trabalho o dia inteiro. Você também. Quem vai ficar com ela? A gente dá um jeito. Meu filho respondeu categórico. Ela é minha mãe. Não vou deixar ela sozinha. Fabiana olhou para mim. Pela primeira vez, vi o que estava nos olhos dela. Não era preocupação. Era raiva. Raiva de mim. Raiva da situação. Raiva de estar sendo obrigada a aceitar algo que não queria. Mas ela não teve escolha. Rodrigo vendeu minha casa. Disse que era necessário, que o dinheiro ia ajudar a pagar as despesas médicas, a reformar a casa deles, a contratar alguém para me ajudar. Eu assinei os papéis ainda meio tonta, ainda me recuperando. Confiava no meu filho. Ele sempre cuidou de mim. Sempre foi um bom menino. O dinheiro entrou na conta dele e eu me mudei para a casa deles. No começo estava tudo bem. Eles me deram um quarto. Não era grande, mas era confortável. Tinha uma cama boa, um armário, uma janela. Eu ajudava nas tarefas da casa, fazia comida de vez em quando, cuidava da Júlia quando eles saíam. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Primeiro, foi o quarto. Fabiana disse que precisava transformar aquele espaço em escritório, que ela estava trabalhando de casa e precisava de um lugar silencioso, que eu ia entender. Me mudaram para o quartinho dos fundos. Era pequeno, úmido, tinha cheiro de mofo. A cama era velha, o colchão afundado, não tinha janela. Apenas uma fresta no alto da parede, que deixava entrar um fio de luz durante o dia. É temporário, Nilza, Fabiana disse. Só até a gente arrumar outro espaço. O temporário virou permanente. Depois foi a comida. Eles começaram a comer em horários diferentes dos meus. Diziam que eu comia devagar demais, que atrapalhava. Fabiana deixava um prato pronto para mim na cozinha, coberto com papel filme. Comida fria. Às vezes, sobras do dia anterior. A senhora entende, né, Nilza? A gente tem uma rotina. Não dá para ficar esperando. Entendi.
Entendi que eu estava virando um peso. Entendi que eu estava virando um incômodo. Entendi que, aos poucos, eu estava deixando de ser mãe e virando apenas velha. Mas o que doeu mais não foi isso. Foi perceber que meu filho deixou acontecer. Rodrigo via tudo. Via quando Fabiana falava comigo com desdém. Via quando eu era deixada de lado nas refeições. Via quando eu dormia naquele quarto miserável nos fundos da casa e não fazia nada. Às vezes, quando estávamos sozinhos, ele vinha até mim. Desculpa, mãe. Eu sei que está difícil, mas é só até a loja decolar. Depois a gente melhora tudo. E eu acreditava, porque era meu filho, porque eu o amava, porque eu não tinha mais ninguém. Até aquele dia. O dia em que seu Amaro cruzou a porta e ouviu aquelas palavras: "Essa casa é minha, velhas não têm voz." E tudo mudou. O quintal estava silencioso. Apenas o barulho das folhas balançando no vento e o canto distante de algum passarinho. Seu Amaro me guiou até o banco de madeira embaixo da jabuticabeira, aquele que eu mesma tinha pintado de branco meses atrás, quando ainda me deixavam fazer alguma coisa. Sentamos lado a lado. Ele não disse nada por um tempo. Apenas olhou para a casa, para aquelas paredes que não eram mais minhas, para aquela vida que não me pertencia mais. "Dona Nilza", ele começou, a voz baixa e controlada. "Eu conheci o Rodrigo quando ele tinha 8 anos. Ele ia no meu armazém com a senhora, sempre agarrado na sua saia, pedindo bala de hortelã." Sorri fraco. Lembrava daquilo. Rodrigo adorava aquelas balas. "A senhora sempre foi uma mulher digna", continuou seu Amaro. "Trabalhadora, honesta. Criei meus filhos vendo o exemplo da senhora. Quando meu Antônio estava doente, a senhora fez a roupa do enterro dele de graça. Disse que não era hora de cobrar. Eu nunca esqueci isso." Senti os olhos marejarem. Fazia tanto tempo que alguém lembrava de quem eu era, de quem eu tinha sido. "Me diga uma coisa, Dona Nilza, e seja sincera comigo." Ele se virou para me encarar. "A senhora está bem aqui?" Respirei fundo. Podia mentir. Podia dizer que sim, que estava tudo bem, que era apenas uma fase. Mas quando olhei para aqueles olhos, cansados, mas bondosos, não consegui. "Não", sussurrei. "Não estou." E então contei tudo. Contei sobre o quartinho dos fundos, sobre as refeições frias que eu comia sozinha na cozinha, sobre as roupas que Fabiana me obrigava a usar, sempre as mais velhas, as mais gastas, porque não fazia sentido gastar dinheiro com roupa para quem não sai de casa. Contei sobre os remédios que eu precisava tomar, mas que às vezes faltavam porque Fabiana esquecia de comprar, sobre as consultas médicas que eu não ia mais porque não tinha quem me levasse. Contei sobre a solidão, sobre dormir todas as noites naquele quarto úmido, ouvindo os ratos correrem no teto, sentindo o cheiro de mofo entrar pelos meus pulmões, sobre acordar sem propósito, sem dignidade, sobre ser tratada como um estorvo, como um móvel velho que não serve mais para nada, mas que não podem jogar fora porque dá má impressão. Seu Amaro escutou tudo em silêncio. Não me interrompeu, não fez perguntas, apenas deixou eu falar. E quando terminei, ele ficou ali, processando, o rosto cada vez mais fechado. "E o Rodrigo?" perguntou finalmente. "Ele sabe de tudo isso?" "Ele vê", respondi, a voz quebrando. "Mas não faz nada. Diz que é complicado, que a Fabiana está estressada com o trabalho, que eu preciso ter paciência." Paciência. Seu Amaro repetiu a palavra como se fosse veneno. "A senhora teve um AVC, Dona Nilza. A senhora quase morreu, vendeu sua casa, entregou tudo para esse menino. E agora ele pede paciência?" Abaixei a cabeça. Não tinha resposta. Seu Amaro se levantou. Deu alguns passos pelo quintal, as mãos nos bolsos, pensando. Quando voltou, havia uma decisão nos olhos dele. "A senhora vai sair daqui. Hoje." Arregalei os olhos. "Como?" "Eu vou levar a senhora. Vou arrumar um lugar digno para a senhora ficar. Vou garantir que receba os cuidados que precisa. E vou fazer o que o seu filho deveria ter feito desde o começo. Tratar a senhora como ser humano." "Seu Amaro, eu não posso aceitar isso. O senhor não tem obrigação." "Obrigação não. Mas eu tenho consciência." Ele se abaixou na minha frente, segurando minhas mãos. "A senhora me ajudou quando eu precisei. Agora é minha vez, e não estou pedindo permissão, estou avisando." Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não sabia se acreditava, não sabia se aquilo era real,
mas pela primeira vez em 2 anos senti algo que tinha esquecido. Esperança. Voltamos para dentro da casa. Fabiana estava de pé na sala, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Rodrigo estava sentado no sofá, a cabeça baixa, evitando olhar para mim. Júlia tinha sumido. Provavelmente tinha ido para o quarto dela. Então, Fabiana disparou assim que entramos. Já conversaram? Já mataram a curiosidade? Seu Amaro não respondeu a ela. Falou diretamente com Rodrigo. Rodrigo, eu vou levar sua mãe comigo. Hoje mesmo. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Rodrigo levantou a cabeça, confuso. Como assim, seu Amaro? Levar para onde? Para um lugar onde ela seja tratada com o respeito que merece. Fabiana deu um passo à frente. Peraí. O senhor não pode simplesmente chegar aqui e decidir isso. Ela mora aqui. É nossa responsabilidade. Seu Amaro virou para ela e, pela primeira vez, vi raiva verdadeira nos olhos dele. Responsabilidade? Ele quase cuspiu a palavra. Vocês estão cumprindo essa responsabilidade? Porque, pelo que eu vi, vocês estão matando essa mulher aos poucos. O senhor não sabe de nada, Fabiana gritou. O senhor não sabe como é difícil cuidar dela. Ela dá trabalho, ela reclama de tudo. Ela o quê? Seu Amaro cortou, a voz gelada. Ela teve a audácia de ficar doente? De precisar de ajuda? De existir? Fabiana ficou vermelha. Abriu a boca para responder, mas não saiu som. Rodrigo se levantou, as mãos tremendo. Seu Amaro, eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas eu estou tentando. É difícil, entende? A loja não está indo bem, eu tenho contas para pagar e a Fabiana está certa. Minha mãe precisa de cuidados que a gente não consegue dar. Então por que não deixou ela continuar na casa dela? Seu Amaro perguntou, firme. Por que vendeu a casa dela, Rodrigo? Silêncio. Porque o senhor precisava do dinheiro, não é? E agora que pegou o que queria, ela virou um peso. Não é assim, Rodrigo protestou, mas a voz saiu fraca. Eu amo minha mãe. Eu não sei o que fazer. Eu sei. Seu Amaro se virou para mim. Dona Nilza, vá pegar suas coisas, só o necessário. Roupas, documentos, remédios. O resto a gente resolve depois. Olhei para o meu filho. Esperava que ele dissesse alguma coisa, que me impedisse de ir, que pedisse desculpas, que prometesse mudar, mas ele apenas desviou o olhar, e eu soube naquele momento que ele tinha feito a escolha dele, e não era eu. Fui até o quartinho dos fundos, abri a porta velha que rangeu no batente. O cheiro de mofo me atingiu de novo, aquele cheiro que eu tinha aprendido a ignorar, mas que nunca tinha deixado de me encojar. A cama desarrumada, o colchão afundado, a única foto que eu tinha do meu falecido marido, numa moldura barata em cima do criado mudo improvisado. Peguei uma sacola plástica, porque nem mala eu tinha mais, e comecei a colocar minhas roupas dentro. Não era muita coisa. 3 blusas, 2 calças, um vestido velho que eu usava quando ia à igreja, antes de pararem de me levar, roupas íntimas remendadas, um par de chinelos gastos. Peguei meus documentos, RG, CPF, carteirinha do SUS, tudo guardado numa pasta plástica que já estava amarelada. Peguei a foto do meu marido e peguei o vidro de remédios que estava em cima do criado, os remédios para a pressão que eu tomava desde o AVC. Era isso, 2 sacolas plásticas. Era tudo que restava da minha vida. Respirei fundo. Olhei ao redor daquele quarto pela última vez e senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Estava deixando para trás o pior lugar onde já tinha morado, mas também estava deixando para trás meu filho. Quando voltei para a sala, Fabiana estava discutindo com seu Amaro. O senhor não pode fazer isso. Isso é sequestro. Eu vou chamar a polícia. Chame, seu Amaro respondeu tranquilo. E explique para eles por que uma senhora de 64 anos, que teve um AVC, está dormindo num quarto de despejo sem janela. Explique por que ela não está recebendo os cuidados médicos adequados. Explique por que o dinheiro da venda da casa dela não foi usado para cuidar dela. Fabiana ficou branca. A senhora quer mesmo chamar a polícia? Seu Amaro continuou. Porque eu tenho certeza de que eles vão adorar investigar para onde foi o dinheiro da casa dela. Fabiana cerrou os dentes, mas não disse mais nada. Rodrigo estava sentado no sofá de novo, a cabeça entre as mãos. Rodrigo, chamei, a voz fraca. Ele levantou o rosto. Os olhos dele estavam vermelhos. Mãe, eu... Não precisa dizer nada, cortei. Não tinha raiva,
Não tinha mágoa, só tinha cansaço. Você fez a sua escolha e eu estou fazendo a minha. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Olhei para Fabiana. Ela me encarou com desprezo. Mesmo naquele momento, mesmo depois de tudo, ela ainda me via como um estorvo, como alguém que não tinha valor. Essa casa é sua, Fabiana, eu disse, a voz firme. Velhas não têm voz aqui, mas lá fora elas têm, e eu vou usar a minha. Virei as costas e andei em direção à porta. Seu Amaro me acompanhou, segurando minhas sacolas. Quando pisamos na calçada, senti o sol no rosto, o ar fresco, a liberdade. Olhei para trás uma última vez. Vi a casa onde tinha sofrido por 2 anos. Vi meu filho na janela, me observando, mas sem coragem de vir atrás de mim. E então entrei no carro de seu Amaro. E saímos dali, para sempre. Mas eu não sabia naquele momento que aquilo era só o começo. Eu não sabia que Fabiana não ia deixar as coisas assim. Eu não sabia que ela ia tentar me destruir de uma vez por todas. E eu não sabia que no final seria ela quem perderia tudo. Seu Amaro me levou para uma casa pequena que ele tinha no bairro Colina Verde. Era simples, mas limpa. Tinha 2 quartos, uma sala com sofá de verdade, cozinha com mesa de jantar. E tinha janelas, janelas de verdade que deixavam o sol entrar. É minha casa de aluguel, ele explicou enquanto abria a porta. O inquilino saiu mês passado e eu ainda não tinha anunciado. Pode ficar aqui o tempo que precisar, dona Nilza. Sem pressa. Entrei devagar, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. O chão era de cerâmica limpa. As paredes tinham uma cor clara, acolhedora. Não tinha cheiro de mofo. Não tinha umidade. Não tinha ratos. Comecei a chorar. Seu Amaro colocou a mão no meu ombro. Agora a senhora descansa. Amanhã a gente resolve o resto. Mas ele não esperou amanhã. Naquela mesma tarde, seu Amaro trouxe Dona Cida, uma senhora da igreja dele que trabalhava como cuidadora. Ela era gordinha, de voz doce, e trazia uma sacola cheia de coisas. Lençóis limpos, toalhas novas, produtos de higiene e um vestido simples, mas bonito. Achei que a senhora pudesse precisar, disse ela sorrindo. À noite, Dona Cida fez um jantar de verdade. Arroz, feijão, frango ensopado, salada. Comida quente, feita na hora, servida num prato de porcelana. Sentei à mesa com eles, como gente, como ser humano. Não lembrava a última vez que tinha me sentido assim. Nos dias seguintes, seu Amaro cumpriu cada promessa. Me levou ao médico, um neurologista particular que pediu novos exames, avaliou minha recuperação do AVC, ajustou meus remédios. Pela primeira vez em 2 anos, alguém estava realmente cuidando da minha saúde. A senhora teve sequelas mínimas, o médico explicou. Com fisioterapia e acompanhamento adequado, pode recuperar ainda mais os movimentos. Mas precisa de cuidado, precisa de rotina e precisa parar de viver em ambientes insalubres. Comecei a fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Dona Cida me acompanhava. Aos poucos, meu braço direito voltou a ter mais força. Conseguia segurar objetos com firmeza. Conseguia pentear meu próprio cabelo sem ajuda. Mas a recuperação não era só física, era emocional. Acordava num quarto claro, com uma cama confortável. Tomava café da manhã de verdade, sentada à mesa, com pão quentinho e frutas frescas. Passeava pelo bairro com Dona Cida, conversava com os vizinhos, ia à feira. Voltei a ser Nilza. Não a velha, não o estorvo, Nilza. Mas enquanto eu me reconstruía, Fabiana se movia. 2 semanas depois que saí daquela casa, Dona Cida chegou na fisioterapia com o rosto preocupado. Dona Nilza, tem umas pessoas falando mal da senhora lá no bairro. Parei o exercício. Falando o quê? Dizendo que a senhora fugiu da casa do seu filho, que a senhora é desequilibrada, que inventou histórias sobre ser maltratada só para arrancar dinheiro de seu Amaro. Senti o peito apertar. Quem está falando isso? Ouvi da Marlene, que mora perto da casa do Rodrigo. Ela disse que a sua nora está espalhando que a senhora está senil, que ficou agressiva depois do AVC, que foi por isso que colocaram a senhora no quarto dos fundos, para proteger a família. Fechei os olhos. Claro, era óbvio que Fabiana não ia deixar por isso mesmo. Mas eu não sabia que ela estava apenas começando. Uma semana depois, recebi uma visita. Uma assistente social apareceu na porta da casa, magra, de óculos, com uma pasta debaixo do braço.
Disse que tinha recebido uma denúncia anônima de que eu estava sendo mantida em cárcere privado por um homem que não era da minha família. A senhora está aqui por vontade própria, dona Nilza? Estou, respondi, firme. Seu Amaro me tirou de uma situação de maus tratos. Ele está me ajudando porque meu próprio filho não fez isso. Ela anotou tudo. Pediu para ver a casa. Conversou com dona Cida. Pediu meus exames médicos. Há registros de negligência na casa do seu filho? Não fiz boletim de ocorrência, mas posso provar tudo. Ela me olhou com pena. Dona Nilza, sem provas formais, fica difícil. E sua família pode alegar que está preocupada com a senhora, que o senhor Amaro está se aproveitando da sua fragilidade. Senti a raiva subir. Fragilidade? Eu estava dormindo num quarto sem janela, comendo sobras frias, sem ir ao médico há meses, e agora que alguém me trata como ser humano, eu é que sou a frágil? Ela suspirou. Eu acredito na senhora, mas vão tentar usar isso contra a senhora. Fique atenta. Ela foi embora. E eu soube que Fabiana estava preparando algo maior. No dia seguinte, seu Amaro chegou com uma expressão sombria. Dona Nilza, preciso falar com a senhora. Sentamos na sala. Recebi uma ligação do advogado do Rodrigo. Eles estão querendo entrar com um pedido de interdição. Senti o sangue gelar. Interdição? Alegam que a senhora não tem mais capacidade de tomar decisões, que saiu de casa de forma irresponsável, que está sendo manipulada por mim. Querem que um juiz declare a senhora incapaz e nomeie o Rodrigo como curador. As palavras me atingiram como um soco. Se eles conseguissem isso, eu perderia tudo. Perderia minha autonomia. Perderia meu direito de decidir onde morar, como gastar meu dinheiro, se é que ainda tinha algum. Rodrigo teria controle total sobre minha vida. Eles podem fazer isso? Perguntei, a voz tremendo. Podem tentar, mas não vão conseguir. Seu Amaro se inclinou para a frente. A senhora tem laudos médicos recentes provando que está lúcida. Tem uma cuidadora que pode testemunhar sua rotina. E eu vou contratar o melhor advogado que eu conheço. Seu Amaro, eu não tenho como pagar. Eu pago. E não quero ouvir objeção. Ele segurou minha mão. Dona Nilza, eles estão fazendo isso porque estão com medo. Medo que a senhora descubra algo. E eu tenho uma suspeita do quê? Franzi a testa. Do quê? Do dinheiro da sua casa. Fiz umas ligações, conversei com uns conhecidos. A loja do Rodrigo fechou há 6 meses. Faliu. E ele está devendo para muita gente. Dona Nilza, eu acho que o dinheiro da venda da sua casa não foi só para abrir a loja. Foi usado para cobrir dívidas. Dívidas dele e da Fabiana. O mundo girou ao meu redor. Como assim? A Fabiana foi demitida do emprego há 1 ano. Não contou para ninguém. Continuou saindo de casa todo dia, fingindo que ia trabalhar. Enquanto isso, gastava dinheiro em cartão de crédito, roupas, restaurantes, salão de beleza. Acumulou uma dívida de quase 80 mil reais. 80 mil reais. Minha casa tinha sido vendida por 120 mil. Eles usaram meu dinheiro para pagar as dívidas dela. Sussurrei. E agora estão desesperados, seu Amaro completou. Porque se isso vier à tona, eles podem ser processados. Apropriação indébita de recursos de pessoa vulnerável. Maus tratos. Isso pode dar cadeia, dona Nilza. Fechei os olhos. Senti uma mistura de dor e raiva. Meu filho. Meu próprio filho. Mas eu não ia me entregar. Naquela noite, sentei com seu Amaro e o advogado dele, Dr. Marcelo, um homem de uns 50 anos, sério, metódico. Contei tudo. Desde o AVC, a venda da casa, os maus tratos, o quartinho dos fundos, as refeições, os remédios que faltavam. Dr. Marcelo gravou tudo. Anotou nomes, datas, valores. Vamos fazer o seguinte, ele explicou. Primeiro, respondemos ao pedido de interdição com laudos médicos provando sua capacidade. Segundo, entramos com uma ação de prestação de contas exigindo que Rodrigo apresente comprovantes de como o dinheiro da venda da casa foi usado. Terceiro, se ficar provado desvio de recursos, entramos com ação penal. Mas eu não quero prejudicar meu filho, disse, a voz fraca. Dr. Marcelo me olhou nos olhos. Dona Nilza, ele já prejudicou a senhora. Ele vendeu sua casa, usou seu dinheiro, jogou a senhora num quarto de despejo e agora quer tirar sua liberdade. A senhora precisa se defender. Respirei fundo. Ele estava certo. Os dias seguintes foram intensos. Fizemos novos exames. O neurologista emitiu um laudo detalhado atestando minha plena capacidade cognitiva.
A fisioterapeuta fez um relatório mostrando minha evolução. Dona Cida prestou depoimento sobre minha rotina, minha independência, minha lucidez. E então Dr. Marcelo descobriu algo que mudou tudo. Ele entrou na sala com um papel na mão e um sorriso no rosto. Dona Nilza, achei a escritura da sua casa. Peguei o papel. Era uma cópia autenticada. E daí, eu vendi a casa. Mas olhe o valor registrado aqui. Olhei. 120 mil reais. Agora olhe isso. Ele colocou outro papel na minha frente. Extrato da conta do Rodrigo, que conseguimos via ordem judicial prévia. Olhei para os números. A entrada do dinheiro, 120 mil reais. As saídas, nos dias seguintes, 45 mil para cartão de crédito Nubank, Fabiana. 28 mil para cartão de crédito Itaú, Fabiana. 15 mil para pagamento de empréstimo consignado, Rodrigo. 12 mil para quitação de cheque especial, Rodrigo. 10 mil para a reforma da casa. 10 mil para abertura da loja. Total usado para dívidas pessoais, 110 mil reais. Total usado para meu benefício, 0. Senti as lágrimas escorrerem. Eles mentiram, sussurrei. Mentiram sobre tudo. E agora, Dr. Marcelo disse, a voz firme, nós temos provas. A audiência do pedido de interdição foi marcada para dali a 3 semanas. Eu me preparei. Todos os dias, revisava os documentos com Dr. Marcelo. Treinava o que ia dizer. Ensaiava como me comportar. Não podia demonstrar nervosismo. Não podia parecer confusa. Tinha que provar, na frente de um juiz, que eu era capaz. Dona Cida me ajudou a escolher uma roupa adequada para a audiência. Um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Sapatos fechados, cabelo preso. A senhora está linda, ela disse, arrumando meu colarinho. E está forte. Não esqueça disso. Na véspera da audiência, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando em tudo que ia acontecer. Ia ver meu filho de novo. Ia ver Fabiana. Ia ter que falar, na frente deles, sobre tudo que tinha passado. Tinha medo. Mas tinha algo mais forte que o medo. Tinha raiva. E tinha dignidade. Quando entrei no fórum naquela manhã, segurei a mão de seu Amaro com força. Ele estava do meu lado. Dr. Marcelo estava do meu lado. Dona Cida estava do meu lado. Eu não estava sozinha. Atravessamos o corredor até a sala de audiências. E lá, sentados do outro lado, estavam eles. Rodrigo, de terno, o rosto pálido. Fabiana, de salto alto e maquiagem perfeita, me encarando com ódio. E o advogado deles, um homem de uns 60 anos, de pasta de couro e ar arrogante. O juiz entrou, todos se levantaram. E a batalha começou. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha todas as cartas na mão. E que dessa vez, quem ia perder não seria eu. A sala de audiências era pequena, fria, com paredes brancas e cheiro de papel velho. O juiz, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço, se sentou atrás da mesa e abriu a pasta do processo. Processo número 000-2457-89.2024.8-19-001. Pedido de interdição de Nilza Maria Santos, requerido por Rodrigo Santos, filho e pretendente à curatela. Ele olhou para cima, passando os olhos por todos nós. Vamos começar. Doutor Almeida, o senhor representa o requerente. Pode fazer sua exposição inicial. O advogado de Rodrigo se levantou. Era um homem alto, de terno cinza bem cortado, voz grave e postura confiante. Parecia acostumado a ganhar. Excelência, estamos aqui hoje porque uma família está desesperada. A senhora Nilza Maria Santos, com 64 anos, sofreu um AVC grave há 2 anos. Desde então, apresenta confusão mental, desorientação e comportamento errático. Seu filho, o senhor Rodrigo Santos, acolheu a mãe em sua residência, providenciou todos os cuidados necessários, mas infelizmente a condição dela se deteriorou. Senti meu sangue ferver. Cada palavra era uma mentira. Há 3 semanas, continuou o Dr. Almeida, a senhora Nilza abandonou a residência do filho sem aviso prévio, acompanhada de um terceiro, o senhor Amaro Ferreira, que não possui qualquer vínculo familiar com ela. Desde então, está residindo em uma propriedade deste senhor, em circunstâncias que a família considera preocupantes. Ele pausou, dramatizando. O senhor, Rodrigo, teme que sua mãe esteja sendo manipulada, explorada financeiramente ou mesmo mantida contra sua vontade.
Por isso, solicitamos a interdição, para que possamos protegê-la e garantir que receba os cuidados adequados sob supervisão familiar. Ele se sentou. Fabiana, ao lado de Rodrigo, assentia com a cabeça, com cara de preocupação perfeitamente ensaiada. Rodrigo olhava para o chão, o rosto pálido. O juiz se virou para nós. Doutor Marcelo, defesa, suas considerações. Doutor. Marcelo se levantou. Não tinha a pompa do outro advogado. Era mais simples, mais direto, mas tinha algo que o outro não tinha. A verdade. Excelência, esta audiência é uma farsa, e vou provar isso nos próximos minutos. O advogado de Rodrigo bufou, mas o juiz ergueu a mão, mandando silêncio. A senhora Nilza não abandonou a residência do filho. Ela foi resgatada de uma situação de maus tratos, negligência e apropriação indébita. O senhor Rodrigo não está preocupado com a mãe. Está preocupado com as consequências legais do que fez com ela. Fabiana cerrou os dentes. Rodrigo levantou os olhos, surpreso. Vamos aos fatos. Dr. Marcelo continuou. Primeiro, a capacidade cognitiva da senhora Nilza. Ele abriu uma pasta e entregou documentos ao juiz. Aqui está um laudo neurológico recente, emitido pelo Dr. Paulo Mendes, neurologista com 30 anos de experiência. Ele atesta que a senhora Nilza está plenamente lúcida, orientada no tempo e espaço, e possui total capacidade de tomar decisões sobre sua vida. Teve sequelas mínimas do AVC, que foram tratadas adequadamente com fisioterapia e medicação. O juiz folheou os documentos, lendo com atenção. Em anexo, Dr. Marcelo prosseguiu, há também relatórios da fisioterapeuta, da cuidadora que a acompanha diariamente, e fotos da residência onde ela atualmente reside. Uma casa limpa, arejada, com todas as condições dignas de moradia. Ele pausou, olhando diretamente para Rodrigo. Agora vamos falar sobre os cuidados adequados que o Sr. Rodrigo alega ter providenciado. Senti meu coração acelerar. Era a hora. Dr. Marcelo entregou mais papéis ao juiz. Estas são fotos do quarto onde a senhora Nilza dormia na residência do filho. Um cômodo de aproximadamente 6 metros quadrados, sem janela, com umidade visível nas paredes, colchão velho e inadequado. Um quarto que antes era usado como depósito. Meu rosto queimou de vergonha. Mas era necessário. O juiz precisava ver. O juiz olhou as fotos, a expressão ficando cada vez mais séria. A senhora Nilza era alimentada com sobras em horários diferentes da família. Não participava das refeições, não recebia visitas, não ia a consultas médicas, estava sendo sistematicamente isolada e negligenciada. Isso é mentira! Fabiana explodiu, se levantando. Ela que não queria comer com a gente, ela que era difícil. Silêncio! O juiz bateu o martelo. A senhora fala quando for sua vez. Sente-se. Fabiana sentou, vermelha de raiva. Dr. Marcelo continuou, implacável. Mas o pior, excelência, não foram os maus tratos, foi o roubo. O advogado de Rodrigo se levantou de um pulo. Objeção. Isso é uma acusação gravíssima sem fundamento. Com fundamento, Dr. Marcelo cortou. Ele colocou mais documentos na mesa do juiz. Escritura de venda da casa da senhora Nilza, no valor de R$120 mil. Extrato bancário da conta do senhor Rodrigo, obtido via ordem judicial. Veja bem, excelência. O juiz pegou os papéis e começou a ler. Seus olhos se moviam rapidamente pelos números. A expressão dele mudou. Dos R$120 mil da venda da casa da mãe, Dr. Marcelo narrou. O senhor Rodrigo usou 45 mil para pagar dívida de cartão de crédito da esposa, mais 28 mil em outro cartão, 15 mil em empréstimo pessoal, 12 mil em cheque especial. Apenas 20 mil foram usados para fins alegadamente relacionados à senhora Nilza, sendo que desses 20 mil, 10 foram para uma reforma da casa, que nunca aconteceu, já que o quarto dela permaneceu um depósito. Silêncio total na sala. R$110 mil, excelência. R$110 mil do patrimônio de uma senhora vulnerável, que havia acabado de sofrer um AVC, foram desviados para pagar dívidas pessoais do filho e da nora. O juiz tirou os óculos, esfregou os olhos. Quando olhou para Rodrigo, a decepção era visível. Senhor Rodrigo, o senhor tem algo a dizer sobre isso? Rodrigo estava branco. Abriu a boca. Fechou. Olhou para o advogado desesperado. O advogado estava folheando os documentos rapidamente, procurando alguma saída. Eu usei o dinheiro para ajudar a família.
Rodrigo gaguejou. Minha mãe estava morando com a gente. Era justo que ela contribuísse. Contribuísse? O juiz repetiu, a voz gelada. Pagando as dívidas da sua esposa em troca de dormir num depósito? Fabiana se levantou de novo. Ela estava sendo difícil. Ela não se adaptava. A gente tentou, mas ela... A senhora... O juiz interrompeu, apontando para Fabiana. Foi ouvida falar na frente de testemunha. E eu cito. Essa casa é minha. Velhas não têm voz. Isso está registrado no depoimento do senhor Amaro Ferreira, que presenciou a cena. A senhora confirma que disse isso? Fabiana ficou vermelha. Não respondeu. Confirma ou não confirma? Eu estava nervosa, ela murmurou. Não foi bem assim. Não foi bem assim, o juiz repetiu cético. Ele se virou para o advogado deles. Doutor Almeida, o senhor tinha conhecimento desses fatos quando aceitou esse caso? O advogado engoliu seco. Excelência, meu cliente me assegurou que... Seu cliente mentiu, o juiz cortou. E o senhor deveria ter verificado melhor antes de vir aqui falar em proteção e cuidados adequados. Ele juntou todos os papéis, fechou a pasta e olhou para mim pela primeira vez. Senhora Nilza, a senhora pode se levantar, por favor? Levantei, as pernas tremendo. Seu Amaro segurou minha mão discretamente, me dando força. O juiz me olhou com gentileza. A senhora está morando atualmente com o senhor Amaro Ferreira por vontade própria? Sim, senhor, respondi, a voz firme. A senhora se sente segura lá? Sim, senhor, pela primeira vez em 2 anos. A senhora deseja voltar para a casa do seu filho? Olhei para Rodrigo. Ele estava com os olhos marejados, a cabeça baixa. Não, senhor, não desejo. O juiz assentiu. Está negado o pedido de interdição. A senhora Nilza Maria Santos está em pleno gozo de suas faculdades mentais e tem total direito de escolher onde e com quem morar. Além disso, ele olhou para Rodrigo com severidade. Determino que o senhor, Rodrigo Santos, apresente, no prazo de 15 dias, prestação de contas detalhada sobre o uso integral dos R$ 120 mil oriundos da venda do imóvel de sua mãe. Caso não sejam apresentadas justificativas adequadas, encaminharei os autos ao Ministério Público para investigação de apropriação indébita de recursos de pessoa vulnerável, crime previsto no artigo 168 do Código Penal, com pena de 1 a 4 anos de reclusão. Rodrigo começou a chorar. Além disso, o juiz continuou. Determino que o senhor Rodrigo devolva à senhora Nilza o valor integral de R$ 120 mil, corrigido monetariamente, no prazo de 90 dias, sob pena de penhora de bens. Está encerrada a audiência. O martelo bateu. E eu, pela primeira vez em anos, respirei fundo. Tinha vencido. Saímos do fórum. O sol estava brilhante lá fora. Seu Amaro me abraçou. Dr. Marcelo apertou minha mão, sorrindo. A senhora foi muito corajosa, dona Nilza. Eu só disse a verdade, respondi. Atrás de nós vi Rodrigo saindo. Fabiana estava aos gritos com ele, culpando-o por tudo. Ele apenas andava, cabisbaixo, derrotado. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Vi arrependimento, vi dor, vi vergonha. Mas também vi que era tarde demais. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rodrigo não conseguiu devolver o dinheiro no prazo. A casa dele foi penhorada. Ele e Fabiana se separaram. Ela voltou para a casa dos pais. Ele se mudou para um apartamento pequeno, sozinho. Tentou me ligar algumas vezes. Deixou mensagens chorando, pedindo desculpas, dizendo que tinha sido fraco, que tinha deixado Fabiana manipular ele, que me amava. Eu não atendi, porque amor não é sobre palavras, é sobre ações. E as ações dele tinham falado mais alto. Com o dinheiro que recuperei, menos as despesas legais, comprei uma casa pequena. Não era grande como a que eu tinha antes, mas era minha. Tinha quintal, tinha sol, tinha janela. Dona Cida continuou me visitando, não mais como cuidadora, mas como amiga. Seu Amaro também. Íamos à igreja juntos aos domingos, tomávamos café à tarde, jogávamos dominó. Voltei a costurar. Não muita coisa, só para mim mesma e algumas amigas da igreja. Mas aquele som da máquina de costura voltou a encher minha casa. E era música. 1 ano depois da audiência, recebi uma carta. Era de Rodrigo. Não tinha endereço de retorno. Apenas algumas linhas escritas à mão. Mãe, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que destruí tudo que tínhamos,
mas preciso que saiba que me arrependo todos os dias. Perdi você, perdi minha família, perdi minha dignidade, e foi por minha própria culpa. A senhora sempre me ensinou a ser forte, a fazer o certo, e eu falhei. Espero que, onde quer que esteja, seja feliz. A senhora merece. Com amor, seu filho. Dobrei a carta, guardei numa gaveta. Talvez um dia eu respondesse, mas não ainda. Ainda doía. Sentei na varanda da minha casa naquela tarde, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Dona Cida estava ao meu lado, tricotando. Seu Amaro tinha ido embora mais cedo, mas prometeu voltar no dia seguinte para me levar ao mercado. Pensei em tudo que tinha passado. No quartinho escuro, nas refeições frias, nas humilhações, na dor, mas pensei também na força que encontrei. No dia em que decidi sair, no momento em que disse não. Velhas têm voz, e a minha tinha sido ouvida. Se você está assistindo isso, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez esteja sendo silenciado. Talvez esteja sendo tratado como se não tivesse valor. Mas você tem. Não importa a sua idade. Não importa a sua situação. Não importa quantas pessoas tentem te convencer do contrário. Você merece dignidade. Você merece respeito. E você merece ser ouvido. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se levantar e lutar pelo que é seu. Porque a vida é curta demais para ser vivida em silêncio. E você, assim como eu, merece viver. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precise ouvir isso. E me conte nos comentários. Você conhece alguém que passou por algo parecido? Como vocês lidaram? Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, velhas têm voz. E ela pode mudar tudo.